Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Tá saindo um monte de notícia aí celebrada como notícias incríveis, maravilhosas. E são notícias interessantes mesmo, só que aqui no canal a gente vai mostrar para você o outro lado da notícia. Mais do que nunca, você esse ano vai precisar aprender a ter muita atenção com números, ficar muito atento aos números que são colocados, uma vez que muitas coisas que aparecem assim como coisas maravilhosas, coisas lindas assim, podem na verdade estar escondendo ali algo que você não enxergou muito bem, ok? Então, aqui o canal do Daniel Lopes sempre tem o objetivo de ser uma espécie de lente para você enxergar melhor a realidade, seja olhando o lado de trás ali da notícia, seja também oferecendo para vocês reflexões baseadas em livros, em conteúdos bibliográficos, inclusive. Quero lembrar vocês que a gente está lançando essa semana o meu novo livro, O Mínimo sobre o Manifesto Comunista. Você pode adquirir o seu exemplar, link aqui embaixo, promoção de lançamento, sem falar do convite para você vir estudar conosco no Manual de Sobrevivência 2023. Você vai fazer a inscrição uma vez, vai estudar o ano inteiro conosco e, além disso, você vai ter ali conteúdos exclusivíssimos como educação financeira, realidade espiritual do final dos tempos, os jogos de poder lá fora e como eles se traduzem aqui dentro, fundamental, indispensável, ok? Qual é essa notícia maravilhosa que o pessoal trouxe agora essa semana que está sendo celebrada na internet? A notícia é que a balança comercial brasileira teve um superávit de 3,35 bilhões na primeira semana de abril. Você olha e fala que coisa maravilhosa. Nós exportamos mais do que importamos. Isso é muito bom, tá? A informação foi trazida pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então, a gente sabe de onde a informação veio, tá? Agora, a grande questão é a seguinte. A informação é ainda melhor do que ela parece, a princípio, porque houve um aumento de 23,2% nessas exportações, quando comparada com a média do mês de abril do ano passado. Então, comparando abril do ano passado com abril desse ano, um aumento de 23,2% nas exportações, tá? Então, a balança comercial, você precisa entender que ela é o seguinte: quanto que a gente mandou para fora e quanto que a gente trouxe para dentro. Se a gente mandou para fora mais do que a gente trouxe para dentro, a balança comercial está favorável. Se a gente mais trouxe para dentro do que mandou para fora, ela está desfavorável. Pensando nisso, a gente vai trazer a reflexão para você, mostrar o outro lado, o spin aí da notícia, tá? Houve uma exportação maior na agropecuária, na indústria extrativa, também ali no café, na soja, entre vários outros elementos, tá? Então, nesse ano, a balança comercial acumula, né, um superávit de 19,195 bilhões. É uma alta de 3,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, quando a gente olha de janeiro a abril do ano passado, janeiro a abril desse ano, nesse ano a nossa balança comercial ela está maior 13,7%. O que significa? Somando o que mandou para fora e o que trouxe para dentro, está maior 13,7%. Só que, como dizia aí um personagem importante aí no programa humorístico de televisão, existe uma controvérsia. Por quê? Segundo alguns analistas, esse superávit comercial ele está acontecendo em virtude, sabe de quê? Uma menor importação, tá? Então prestem muita atenção. Existem duas maneiras de você ter um superávit comercial. Você está exportando muito ou você está importando menos. Essas duas coisas são boas para a indústria local, obviamente. Mas, segundo alguns analistas, a balança comercial ela ficou favorável não foi porque a gente aumentou tanto a exportação, foi porque a gente diminuiu a importação. E essa diminuição da importação é fruto da desaceleração econômica atual. A economia está menos aquecida. É claro, não poderia estar mais aquecida com juros altíssimos desse que a gente tem de 13,75% ao ano, que é motivo de uma enorme disputa entre a atual gestão e o Banco Central. O Banco Central esse que ficou ali blindado por causa
daquela decisão de autonomia do Banco Central, e eles não estão conseguindo, né? A atual gestão não está conseguindo mudar isso, não está conseguindo convencer o presidente do Banco Central a diminuir os juros, inclusive porque ele disse que mesmo com a inflação caindo, os juros ainda precisam se manter altos, porque a perspectiva futura de inflação é preocupante. E também ele chegou a dizer um negócio que irritou muito o pessoal da situação hoje, que ele chegou a dizer que se a gente tivesse um juros realmente proporcional à inflação que nós temos, a gente teria que estar com mais de 20% de juros, né? Isso irritou muito a galera. Então, o outro lado da moeda é a interpretação que o superávit comercial está tão bom, mas não é em virtude de que a gente está com a economia fluindo muito bem e a gente está exportando mais. Significa uma importação menor devido à desaceleração econômica, tá? Então, o que acontece? Quando você tem essa proporção, mais dólares entram no país e aí o dólar ele diminui, o real aumenta e isso também, essa valorização do real pode estar relacionada com as propostas do governo de aumentar impostos para poder financiar ali ou pagar os financiadores da dívida, tá? Qual é a ideia então? O que está acontecendo? Essa é a ideia aí de que a gente está exportando mais e está entrando muito dólar e tal, pode ter um outro lado, tá? Pode ser, na verdade, que o investidor estrangeiro está sentindo uma confiança maior para botar o dinheiro, porque ele sabe que a dívida os investimentos deles serão pagos, só que eles serão pagos com aumento de impostos, né? A gente está vendo aí várias propostas de aumento de impostos dando muita polêmica. E aí, muitas pessoas agora olham esse cenário e falam, parece que está legal, mas pode não estar. Para onde nós estamos indo? Como fica a questão fiscal no Congresso? O governo atual vai ter liberdade para gastar o que quiser ou o Congresso vai dar uma segurada nesses gastos? A gente não sabe ainda, porque a relação do novo governo com o Congresso ainda é um mistério, porque o novo governo ainda não conseguiu aprovar grandes projetos. A maioria das coisas que eles aprovaram aí de novidade foram medidas provisórias que, se não forem analisadas pelo Congresso no intervalo de tempo, elas perdem o valor. Alguns especialistas têm apontado uma hipótese, tá? Uma hipótese é o seguinte, existe uma questão do arcabouço, né, fiscal, que alguns criticaram, chamando de calabouço fiscal. O que significa isso? O governo fez uma proposta de quanto ele vai ganhar e quanto que ele vai gastar. Essa proposta gerou muita polêmica, porque para alguns essa proposta não dá segurança, não tem muita base. Para o atual governo e o pessoal mais progressista, ela está muito bem embasada, mas está essa disputa. O Congresso vai aprovar esse arcabouço, sim ou não? Alguns estão apostando na ideia de que o Congresso vai aprovar o arcabouço com poucas modificações, mas o Congresso deve segurar o aumento de impostos, tá? Então fica uma situação complicada se isso acontecer. Imagine o governo dizendo, eu vou gastar mais, e o Congresso dizendo, você vai gastar mais, mas não vai poder cobrar mais imposto. E aí fica uma situação complicada, porque se for assim, o arcabouço não vai funcionar e a situação fica complicada para a atual gestão. Isso significa um executivo enfraquecido e uma Câmara mais forte. Será que é isso que vai acontecer? Nós não sabemos. A única coisa que a gente sabe é que toda essa proposta que a gente está vendo pode estar envolvida com uma economia esfriando e pode estar atrelada a uma necessidade inevitável e imprescindível de aumento de impostos. Se o governo não conseguir aumentar os impostos no limite e na proporção que eles querem e precisam, eles podem ficar numa situação muito preocupante aí. Eles e o Brasil inteiro, obviamente, tá? O que você achou dessa reflexão toda? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. E fica o convite para vocês estarem conosco no Manual de Sobrevivência 2023. Link aqui embaixo e também adquirirem meu novo livro, o mínimo sobre o Manifesto Comunista. Lançamento essa semana. Descontão de lançamento. Aproveite. Forte abraço, fique com Deus
Exame todas as coisas, retém que é bom. Valeu!